paz, igreja. Aleluia. Irmãos, hoje é o 7º dia da campanha. Eu não posso deixar de dizer para os irmãos da minha alegria, minha, da pastora, como o pastor Antônio disse, né? Estamos vivendo momentos aqui, dias maravilhosos. E o que está me deixando muito empolgado e feliz é a participação da igreja. Nós estamos aqui mais de 80% da igreja. Semana inteira, irmãos, frio, garoa, temperatura chegando a 12, 11 graus, e a igreja participando, feliz. E eu creio que, como eu já tenho visto alguns irmãos falando, já que Deus já está abençoando, já estão recebendo, já tem testemunhos aqui do que Deus está fazendo nesses dias. Então é uma alegria muito grande para nós vivermos isso. Muito grande mesmo, irmãos. Isso nos empolga, isso nos deixa felizes. Isso nos dá a certeza de que nós estamos caminhando na direção do que Deus tem para nós aqui. E essa semana, segunda, terça e quarta, nós vamos estar aqui de novo, né? Que é a 8ª, 9ª e a 10ª mensagem de ensino, né? Nos 3 primeiros dias, né? Nós tivemos ensino sobre relacionamento entre irmãos. Depois, quinta, sexta e sábado, falamos sobre família. E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com Deus. Né, a cura sobre o nosso relacionamento com Deus, o quanto que Deus nos ama e o quanto que Deus espera de nós que nós estejamos envolvidos na obra dele, né? Então isso como é que eu vou falar? É restaurar o relacionamento com Deus, né? Que nesses 2 anos, muitos de nós, né? Quando eu digo muito de nós, não só nós aqui, a igreja de Jesus aqui no Brasil, no mundo inteiro, foi muito afetada pela pandemia, e muitas pessoas que estavam com relacionamento com Deus ativo, servindo ao Senhor nas igrejas, muitas pessoas pararam, e eu creio que agora Deus está, o desejo dele é que nós voltemos até esse compromisso com Ele. E na quarta-feira, então, irmãos, como eu falei aqui outro dia, vamos fazer uma festa aqui. Então nós vamos tragam um prato de salgado, um prato de doce, para a gente no final comemorar juntos aqui, num relacionamento mesmo, uma comunhão. A gente vai acabar o culto e nós vamos colocar uma mesa aqui, como nós fazemos sempre, e vamos ter um momento aqui de alegria, comendo, entregando o jejum ao Senhor. Né? Nada como acabar o jejum, né? Comendo, né? E comendo bem, comendo bastante. Então vamos comer bastante aqui na quarta-feira, vamos trazer refrigerante, café, salgado, doce, vamos já comemorar em agradecimento pelo que Deus vai fazer para nós, né? Através dessa campanha em nossas vidas, tá bom? E também, como nós fazemos sempre, né? Trazer aquela oferta de gratidão ao Senhor, né? Na quarta-feira, nós vamos colher, né? Aquela oferta de gratidão para que nós possamos suprir as necessidades da igreja também. Nós já temos testemunho, né, irmãos? Nessa semana aqui, nós vamos começar as obras lá naquela classinha lá, né? Onde entra a água. Essa semana nós já temos o compromisso de começar as obras aqui para fazer a contenção daquelas águas que descem lá de cima, né? Eu creio que dessa vez, né, está em oração também isso, nós estamos colocando aqui na caixinha para que dessa vez, de fato, nós possamos estar livres desse problema, né? Que tem causado tanto transtorno ali, né? Para as crianças, às vezes quando chove, quando estoura o encanamento do pessoal lá de cima, lá entra aquela água na classinha, é muito desagradável. Mas eu creio que a direção que Deus deu agora para nós, do que vai ser feito ali, vai dar um resultado definitivo para isso, amém? Então vamos fazer também segunda, terça e quarta, mais um momento de festa, de alegria. Então vamos lá para a palavra de Deus. Queria que você abrisse aí em 1 Pedro, no capítulo 2. Primeiro livro de 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 6 até o 9. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: somos valiosos para Deus, amém? Eu e você, nós temos um valor imensurável para Deus. Um valor que homem nenhum pode pagar, porque o nosso valor foi o preço do sangue do Filho amado de Jesus, de Deus, né? Do único Filho de Deus, Senhor Jesus. Então nós somos valiosos para Deus. E Pedro aqui nessa carta, na 1 Pedro no capítulo 2 ao 6,
ele vai nos mostrar o quanto que nós somos preciosos para Deus. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, pode acompanhar ali. Né? Tá aí, a Tamires pode apagar agora, depois quando terminar a leitura pode acender de novo. Aqui diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Agora para vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos orar. Deus querido, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos amado tanto, Pai. O Senhor tem nos colocado aqui de uma maneira tão preciosa nessa mensagem. E aqui o Senhor diz com muita clareza o que nós somos para o Senhor. Nós somos a sua geração eleita. Nós somos o seu sacerdócio real. Nós somos a nação santa escolhida para o Senhor. Nós somos aqueles, ó Pai querido, que o Senhor escolheu para anunciar as grandezas daquele que nos chamou, que é o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pelo tão grande privilégio, Deus querido. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Então aqui Pedro está dizendo que há uma pedra angular, né? Essa pedra angular, irmãos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui, para nós que confiamos nele, essa pedra, ela é preciosa para nós, amém? Ela é preciosa. E para aqueles que não confiam nele, a Bíblia fala que essa pedra angular, ela serve de quê? De tropeços. Por que ele fala assim, irmãos? Aqui está dizendo em relação às construções que eram feitas naquele tempo. A pedra angular era aquela pedra que era colocada hoje nós falamos que é coluna, né? Mas era aquela que ficava no início da construção. Aquela pedra que dava o início. Então essa pedra angular, ela tinha que ser perfeita. Essa pedra era perfeita, ela não podia ter falha nenhuma, tortura nenhuma, porque através dessa pedra angular, nas construções que ela é colocada ali, vamos supor assim, lá, ela dava a base para que todas as outras pedras que fossem colocadas sobre ela tivessem o mesmo formato, as mesmas características. E aquela que não tivesse o mesmo formato, a mesma característica, ela não servia para estar ali, porque ela não estava perfeita para a construção. Então, para nós, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus nas nossas vidas, como o Senhor e Salvador de nossas vidas, a Bíblia diz que nós somos feitos preciosos também, assim como era aquela pedra. E nós passamos a fazer parte dessa construção. E aqueles que não são, ou seja, aqueles que, Pedro está dizendo, aqueles que não obedecem ao Evangelho, aqueles que não querem receber a Jesus no coração, a Bíblia diz que essas pedras serão o quê? Rejeitadas. Elas não servem por quê? Porque elas não estão de acordo com o padrão de Deus. Então Pedro aqui está dizendo sobre isso. Agora interessante que ele fala aqui no versículo 8, que ela seria, no versículo 8, que ela seria uma pedra de tropeço e rocha que faz cair. Ou seja, os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem de Deus. Para os que também foram destinados. Agora ele está falando, agora ele vai falar para mim e para você. O que nós somos para Deus. Olha que interessante, irmãos. Olha como que
é nesse trabalho que nós estamos de reconstruir, restaurar o nosso relacionamento com Deus. Olha o que ele fala para nós: mas vocês, eu e você, a igreja dele, vocês, porém, para Deus, eu e você, nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, aquele que nos chamou das trevas, antes nós não éramos essa pedra perfeita. Antes, eu e você, antes de nós recebermos Jesus no coração, nós éramos uma pedra imperfeita. Nós éramos uma pedra que não tinha, talvez como era o mundo, né? Sem forma e vazio, né? Eu e você, nós éramos sem forma e vazio. Nós não éramos conformados à maneira de Deus, né? A palavra conformar, ela diz assim: colocar na forma, fazer igual. É como você vai fazer um bolo. As mulheres que estão aqui, né, e alguns homens também que são assim, gostam de fazer um bolinho. Quando você faz a massa, você coloca, mistura tudo ali. Aí você vai colocar numa forma. Aí você fala assim: como eu vou querer esse bolo? Vou querer ele quadrado, redondo, da maneira que você vai querer que saia esse bolo. Você pega uma forma: eu quero esse bolo quadrado. Aí você pega uma forma quadrada, retangular talvez, ou uma redonda. Vou colocar nessa forma. Eu quero um bolo redondo. Aí você vai colocar aquela massa, ela vai ser conformada de acordo com aquela forma. Então nós, a partir do momento que éramos essa pedra, que não tinha forma, nós éramos vazios, nós éramos imperfeitos. E Deus mandou esse mundo, essa pedra angular, que é a pedra que nos dá a forma para nós. E nós, como aceitamos a Jesus, Deus nos coloca dentro dessa forma e nós começamos a ficar parecidos com quem? Com essa pedra preciosa que é Jesus Cristo. Então eu e você, quando nós aceitamos Jesus, Deus acabou nos colocando dentro dessa forma. E a partir do momento que nós entramos nessa forma, nós somos conformados à perfeita imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Para Deus agora nós somos o quê? Valiosos. Eu e você, nós temos um valor imensurável para Deus, porque agora nós somos feitos à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Pedro fala assim: mas aqueles que não obedecem, aqueles que rejeitam a mensagem, aqueles que desprezam o evangelho de Cristo, essa pedra preciosa, ela se torna aquela pedra angular, que aqueles que não estão conformados a elas, serve do quê? De tropeço. Acabam tendo uma vida difícil, uma vida de transtorno, uma vida de fracasso, uma vida de derrota. E são, pela palavra de Deus, a Bíblia diz que estão condenados a viver, não eternamente nos céus, mas viver, infelizmente, uma vida de derrota aqui e passar uma vida eterna no sofrimento também. Mas nós, a Bíblia diz que nós, agora que somos conformados a essa pedra preciosa, essa pedra angular, nós agora somos o quê? Aqueles escolhidos de Deus. Para quê? Muitos cristãos, queridos, se perguntam, talvez você também se pergunte às vezes, qual é a missão que nós devemos desempenhar nesse mundo? Agora, por que eu virei um cristão? Por que eu entreguei minha vida para Jesus? Só para receber uma cura? Amém. Por que eu entreguei a vida para Jesus, como eu há 28 anos atrás? Porque minha filha estava doente e Deus, graças ao poder dele, curou minha filha. Tudo bem, curou minha filha, e agora? O que eu faço? Qual que é o meu papel nesse mundo? Vim na igreja, começar a colocar uma Bíblia debaixo do braço e estar todo final de semana numa igreja? Não, Deus espera uma missão de nós. Agora nós fazemos parte de uma missão. Nós fazemos parte de um exército missionário. Eu e você, nós somos missionários. Pastor, mas eu não sou missionário. Eu nunca fui para a África, nunca fui para os Estados Unidos, nunca fui para lugar nenhum fazer missão. Não. Nós somos missionários, querido, porque
a nossa missão é aquele que está do nosso lado, o nosso próximo, a nossa família, os nossos vizinhos, as pessoas que trabalham conosco. Através da nossa vida, nós temos uma missão de levar esse evangelho, transformar essas pedras imperfeitas e transformar essas pedras que estão condenadas, que são pedras de tropeço, como nós éramos no passado, e transformar também essas pessoas em pedras preciosas, como eu e você, amém? A perfeição de Jesus Cristo. Então aqui, qual é a minha missão? O que nós devemos desempenhar nesse mundo? O que Deus quer de nós? Talvez você se perguntou isso algumas vezes, como eu me perguntei quando me converti. Qual é o nosso chamado? Chamado, né? Quantas vezes fala, puxa, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu chamado? Há 2 semanas atrás eu ministrei para os jovens aqui sobre os 5 ministérios. Né? E na verdade os 5 ministérios são aqueles que aperfeiçoam a igreja. Mas precisa ter um chamado para isso. E todos nós temos esse chamado de Deus. Não existe ninguém na igreja de Cristo que não tem um desses 5 ministérios no coração. Não é? A Bíblia diz que uns são chamados para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para pastores. Amém? E cada um de nós temos esse chamado na nossa vida. Não existe ninguém que Jesus chamou, ninguém que Deus escolheu como geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Nenhum de nós não temos dentro de nós uma dessas características. Então existe algo para nós. Qual que é o nosso chamado? E essas perguntas nós entendemos e que elas são respondidas a partir do momento que nós entendemos a nossa identidade. A nossa identidade. Quem eu sou agora? Quem eu sou agora? Há 28 anos e tantos atrás, eu tinha uma RG. Né? E tem até hoje, né? Onde as pessoas me reconhecem pela minha digital e uma identidade humana. Mas a partir de 28 anos atrás, eu tinha uma identidade humana que vivia nesse mundo. Eu era o Clóvis Natal da Silva. Para muitos, o Clovinho. Eu era só isso. Mas esse Clovinho, ele era uma pedra imperfeita. Que vivia de acordo com o mundo, pensava de acordo com o mundo, não tinha propósito nenhum em Deus. Mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu preciso ver que agora eu tenho uma nova identidade em Cristo. E essa nova identidade em Cristo, ela fala muito do meu chamado. Ela fala muito do seu chamado hoje. Qual que é a minha missão hoje? Então, há 28 anos atrás, meu único objetivo na minha vida era trabalhar, ter minha família, fazer o meu trabalho, receber pelo meu trabalho no final do mês, poder sustentar minha família, poder, através daquele dinheiro que eu recebia, ter o meu sustento da minha família, comprar alguns bens materiais, e a minha vida se resumia simplesmente a isso. Trabalhar, levantar cedo, trabalhar, passar o dia trabalhando, voltar para casa, tomar um banho, não é? Jantar, ligar na novela, né? Senhorzinho Malta na época, assistir o Senhorzinho Malta, acabava o Jornal Nacional, aquelas coisas todas, ia dormir, e no outro dia era a mesma coisa, era uma rotina. Mas um dia Deus olhou para mim e resolveu me escolher no meio de, naquela época lá, talvez 7 bilhões de pessoas. Hoje nós chegamos a 8 bilhões no mundo. E talvez naquela época lá tínhamos 7 bilhões, 6 bilhões e poucos no mundo. Mas um dia Deus resolveu, aquela identidade minha, que vivia somente para isso, mas Ele resolveu me escolher. E Ele me separou do mundo e me deu uma nova identidade, que me deu agora sentido na minha vida. E a partir daquele momento eu continuei trabalhando, continuei recebendo o meu trabalho na empresa, continuei cuidando da minha família. E Deus foi me ensinando a cuidar da minha família, como nessa semana estamos aprendendo. Primeiro Ele me ensinou a viver numa comunidade, que eu não sabia viver em comunidade. Ou era praticamente alguém isolado da comunidade. Eu vivia, minha esposa, minha filha na época,
E para mim estava muito bom, eu não tinha relacionamentos fora. Eu não tinha relacionamento com pessoas do trabalho, não tinha relacionamento com as pessoas, minha vida era essa. Mas aí Deus me chama, me dá um sentido novo para a minha vida, começa a me ensinar a ter relacionamento com os meus irmãos da igreja, com os irmãos, começo a sentir alegria e começo a ter um relacionamento agora e me ensinar a me relacionar muito melhor com a minha família, né? E principalmente ele me ensinou a ter um relacionamento que eu nunca tinha tido, um relacionamento com ele. Com ele. E a partir desse relacionamento com Deus Pai, ele me deu uma missão na minha vida, que agora não era só trabalhar, ir para o trabalho, voltar para a igreja, não. Era uma satisfação maior. Era poder falar de Jesus para as outras pessoas. Era uma missão que ele me deu. Então eu e você, e essa missão, ela me deu uma satisfação tão grande, uma alegria tão grande, de ver as pessoas recebendo Jesus e fazendo as pessoas conhecerem a Jesus e as pessoas sendo transformadas através de Jesus, assim como eu estava sendo transformado e estou até hoje sendo transformado, né? Porque essa obra de transformação em nossas vidas, ela não para, ela é contínua. Ela só vai parar no dia que nós estivermos lá sentado à mesa do Pai. Não é como nós cantamos agora. Mas ela continua. Então Deus continua trabalhando na minha vida, continua trabalhando na sua vida, e nós estamos agora numa missão de anunciar Jesus para as outras pessoas. Então aqui Pedro está dizendo exatamente isso. O apóstolo Pedro, em apenas um versículo, que é o versículo 9. Vocês, porém, olha só, a sua identidade agora é essa. Se alguém perguntar para você quem você é, quem é você? Ah, você está indo na igreja, pastor Antônio, pastora Fátima, vocês agora foram consagrados a pastores, que bonito. Mas, na verdade, quem que vocês são? Aí você vai falar assim, eu sou geração eleita. Eu agora sou sacerdócio real. Eu agora sou a nação santa. Eu faço parte do povo exclusivo de Deus, com uma missão, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, amados? Então é isso, é essa identidade que eu tenho, que você tem agora, e que nos faz valiosos para Deus. O nosso valor é esse agora, Vitor. É saber quem nós somos. Então muitas pessoas que não sabem o que estão fazendo dentro da igreja, das igrejas, que não sabem qual que é a missão dela agora, que não sabe por que Deus chamou e não sabe qual que é o chamado dela, você precisa saber que você é isso agora. Eu sou a geração eleita, eu sou o sacerdócio real, eu sou a nação santa, eu sou o povo escolhido por Deus. Para quê? A missão, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Amém? E é por isso que nós estamos aqui hoje, nessa primeira ministração, para nós sabermos, se nós quisermos restaurar o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos saber quem nós somos. Quem nós somos hoje. Eu não sou mais aquela pedra do passado, que era sem forma e vazia e não servia para a construção de Deus. Hoje, eu faço parte dessa construção. Hoje eu fui transformado ao modelo daquela pedra angular. Então hoje eu me encaixo. Hoje eu me encaixo perfeitamente na obra do Senhor. Eu me encaixo perfeitamente dentro da obra de Deus. Às vezes você fala assim, puxa, mas eu estou frequentando a igreja, mas eu não consigo me encaixar, não consigo me relacionar com os irmãos, eu não consigo, mas sabe que você consegue sim. Se você saber qual que é a sua identidade, talvez o que está faltando para você é você olhar para você e saber quem que você é hoje. Às vezes as pessoas falam, estou indo na igreja, mas eu não sei, eu não me encaixo, eu não consigo. É porque você ainda não sabe da sua real identidade. Que a hora que você despertar dentro de você quem que você é, porque você já foi transformado. Primeira coisa, você tem que saber que você já não é mais uma pedra imperfeita. Você não é mais aquela pedra sem forma. Você não é mais aquela pedra vazia.
Hoje você já foi transformado. Então muitas pessoas que ainda não sabem e não se encaixam na igreja, na verdade não porque ainda não sabe o que é a igreja, é porque você não sabe quem você já é. Eu quero dizer para você hoje que está aqui nessa noite, saber que você é uma pedra valiosa para Deus. Você já é uma pedra que foi transformada por Deus. Uma pedra que agora encaixa perfeitamente nessa construção de Deus. E agora você faz parte dessa missão junto com quem? Junto com os pastores, junto com os irmãos, junto com os líderes, para que nós possamos anunciar o Evangelho de Deus. Então aqui, nesse único versículo, o apóstolo Pedro ele nos fala quem nós somos. E ele diz tudo, nesse versículo 9, ele diz tudo o que eu e você precisamos saber. Ele responde quem nós somos e também qual é a nossa missão nesse mundo. Amém? Todos nós temos uma missão. E aqui ele fala que nós somos o quê? Primeira coisa que ele fala, nós somos a geração eleita. Amém? Pedro mostra que pertencemos a um povo eleito pelo próprio Deus, por seu amor. Olha só, nós fomos eleitos pelo próprio Deus, pelo seu amor e pela sua graça. Nós fomos escolhidos entre todas as pessoas da terra, para sermos quem? Quem? Como dizia o professor lá da escolinha, quem? Amado mestre, para sermos a sua igreja. Levou um 10, quer levar um 10, querido? Para que ele chamou? Para quê? Para ser igreja. Para sermos a igreja. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele nos escolheu primeiro. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Você não está aqui, talvez você foi convidado por alguém, mas quem te convidou não foi esse seu amigo, essa sua amiga que está do teu lado. Foi ele. A Bíblia diz que antes que nós o escolhêssemos, ele em primeiro lugar escolheu a nós. Como eu disse no início, no meio de hoje, 8 bilhões de pessoas. Olha o privilégio que eu e você temos. 8 bilhões de pessoas. Deus escolheu você, Deus escolheu eu. Agora, como que às vezes você fala que você, muitas vezes que não é ninguém? Muitas vezes você mesmo se menospreza. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus. Olha o privilégio. Então não se sinta menosprezado, não se sinta menor que ninguém. Não se sinta achando que muitas vezes que você não serve para a obra, que você não serve para nada. Serve sim, porque Deus escolheu você. Nós fazemos parte de um povo, a Bíblia fala ali, um povo exclusivo. Olha, sabe o que é ser exclusivo, cara? Sabe, ser exclusivo em Deus, você pode se sentir mesmo, aquela última bolacha do pacote, que todo mundo quer, que todo mundo deseja. Então eu posso dizer que eu sou não no orgulho humano, mas gente, você foi escolhido, no meio de 8 bilhões de pessoas, você foi escolhido por Deus, para fazer parte da seleção de Deus, irmãos. Olha, quantos jogadores que estão aí correndo atrás, suando a camisa, para ser escolhido pelo Tite, para ir para a Copa, fazer parte da seleção do Brasil. Mas, irmãos, não foi o Tite que te escolheu, o time dele. Foi esse Deus maravilhoso. Amém? Então você pode bater no peito e falar, eu faço parte da seleção de Deus. Amém? Eu faço parte da seleção que Deus escolheu. Amém, queridos? Como não se sentir feliz com isso? Como não se sentir valorizado por isso? Sabe, muitos jogadores no mundo inteiro estão se orgulhando porque o técnico da seleção está escolhendo eles para disputar uma Copa do Mundo. Mas nós estamos sendo escolhidos para fazer parte da seleção da eternidade. Essa Copa vai passar. Quantos jogadores das Copas passadas?
Eu estava vendo uma entrevista com o Mauro Silva semana passada, revendo as Copas que eles participou, de 90, 94, mas passou, ganharam, passou, aquilo lá passou. Ele falou, passou, envelheceu, ele já está velho, né? Acabou aquilo lá. Mas eu e você fazemos parte de algo eterno. Não termina mais, não acaba mais. Essa escolha nossa, nós vamos participar e nós somos selecionados para viver a eternidade. Irmãos, então dê glória a Deus por isso. Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Ele, nós somos privilegiados. E nós podemos, a Bíblia fala que se tem alguma coisa que nós precisamos nos orgulhar, que nós nos orgulhamos através da cruz de Cristo. E você precisa se sentir orgulhoso. Eu faço parte de uma seleção eterna, porque eu fui escolhido por Deus para fazer parte do time de Deus. Pedro fala aqui que nós somos sacerdócio real. Olha o privilégio de fazer parte de um time de sacerdotes. O sacerdócio, queridos, o sacerdócio era o sacerdote no passado, no Velho Testamento, olha só. Olha o que nós somos hoje, no Novo Testamento. Nós somos sacerdócio real. O sacerdote no passado, ele era o único que podia entrar na presença de Deus, uma vez por ano, para mediar o pecado do povo. Uma vez por ano, o sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos. Era o único que podia entrar no Santo dos Santos, ficar na presença de Deus. E a Bíblia fala que era um ano. Uma vez por ano ele levava o sacrifício lá no Santo dos Santos pelo pecado do povo. E se ele mesmo tivesse em pecado, a Bíblia fala que ele era fulminado lá dentro. Então o sacerdote ele tinha que entrar com uma corda amarrada no calcanhar. Caso ele morresse, tinha que puxar o corpo dele para fora para não apodrecer lá dentro. Olha a excelência de que era um sacerdote. Mas hoje, através de Jesus Cristo, a Bíblia fala que, quando ele diz, está consumado, a Bíblia fala que o véu se rasgou de cima, o véu do templo, do Santo dos Santos, se rasgou de cima a baixo. E agora se deu o direito para que eu e você possamos entrar no Santo dos Santos e sermos sacerdotes de Deus. Através de quem? Através do sangue daquele que nos purificou de todo o pecado. Então você não precisa mais depender de um sacerdote, você não precisa mais depender de um pastor, você não precisa mais depender de ninguém para chegar no Santo dos Santos. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, Ele deu o direito para mim e para você sermos esse sacerdote, que nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Eu e você podemos entrar diante da presença de Deus. E o sangue do Cordeiro, ele nos purifica de todo o pecado. Amém? De todo o pecado. Agora aqui Pedro utiliza, nesse sacerdócio real, um conceito que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 6. A qual, através de Moisés, Deus disse para Israel: vós sereis para mim um reino de sacerdotes. Olha só, lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 6, você marca, depois você confere na sua casa. Lá através de Moisés, Deus fala para Israel: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santificada, uma nação santa. Agora o problema, queridos, é que Israel fracassou nessa missão. Israel fracassou. Israel fracassou porque ela se deixou contaminar pelo pecado. Ela se misturou com o povo, ela se misturou com as pedras imperfeitas. Esse é o problema. Um sacerdote, uma geração que é escolhida por Deus. Aquele que tem um sacerdócio real, aquele que é escolhido para ser uma nação santa. Ele não pode se misturar e se contaminar com as pedras imperfeitas que o mundo tem. O problema de Israel
que foi profetizado através de Moisés, em Êxodo, no capítulo 14, versículo 6. Que Israel seria o sacerdócio de Deus. Seria o sacerdote real. Israel que seria a nação santificada, a nação santa. Infelizmente, Israel se contaminou com os outros povos. Israel falhou na missão. E se apostou e rejeitou o Messias. Israel rejeitou. Israel rejeitou. Rejeitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos únicos momentos que Jesus chorou em 2 momentos. Um dos momentos foi quando o seu melhor amigo, Lázaro, tinha falecido. Né? Mesmo ele tendo o poder de ressuscitá-lo, e como ele fez, mas ele chorou, porque pela morte do seu amigo. E outra vez que ele chorou, que ele estava chegando a Jerusalém, e do alto do monte, ele ora para Jerusalém e ele chora. Porque Jerusalém, Israel, estava rejeitando aquele que Deus enviou. E por conta disso, Israel seria, em todo o tempo, destruída. E o que nós vemos hoje, irmãos, Israel nunca cessa aquelas guerras. Nunca cessa, aquele povo sofre até hoje por ter rejeitado. Sempre estão sendo invadidos, é atentado, é nação levantando contra a nação. E lá vai se travar uma grande guerra, né? Ainda. A Bíblia diz que a grande guerra, né, que vai culminar com a volta de Jesus, a guerra de Armagedon, né, quando todas as nações irão se voltar contra Israel. Por ela ter se rejeitado a pedra angular, a pedra preciosa. Então Israel, ela falhou nesse propósito, nessa profecia de Moisés. Mas a Bíblia diz que todos que creem em Jesus, que é o seu caso, que é o meu caso, todos que creem em Jesus como Filho de Deus, o Salvador e enviado do mundo, recebem o privilégio agora de se tornarem sacerdotes reais. Amém? Se Israel rejeitou, eu e você, nós aceitamos o sacrifício do Cordeiro. Se Israel rejeitou, mas Deus fala assim, mas é todos aqueles agora que creem, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho, para que todos aqueles que creem, tenham agora o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então eu e você não rejeitamos. Então, além de nós sermos filhos de Deus agora, nós somos geração eleita. E nós fazemos parte dos sacerdotes real. Amém? E a Bíblia diz que Pedro continua nos ensinando aqui, que nós somos quem agora também? Nós somos a nação santa. Nação santa, somos a igreja. Nossa, eu fico muito feliz com o Morada, porque o Morada ele fez essa música para nós. Porque nós éramos lá no Vila Vitória, nossa rede era a Nação Santa, que se transformou na igreja. Então, o Brunão, né? É o Brunão? Marcos Salles, ele fez essa música para nós, porque nós, lá no Vila Vitória, nós éramos a rede Nação Santa. E nós viemos para Itaparque para ser a igreja. Então, ele fez essa música para nós. Nação Santa, somos a igreja. Então, queridos, hoje Pedro está dizendo aqui que agora nós somos a nação santa. Você é a nação santa também. Isso significa que nós somos separados para servir a Deus. E essa é a nossa real ocupação. Nós somos a nação escolhida por Deus. Eu e você somos a nação escolhida por Deus. E essa agora é a nossa missão. Nós fomos escolhidos por Deus para a salvação e santificação. Amém? Agora nós somos nação santa porque nós somos, além de sermos levantados por Deus pela salvação dele, também a santificação. E que
O que o Vitor nos ensinou ontem. Que sede santos, assim como eu sou santo. É o que Deus quer de nós agora. Ontem nós tivemos uma aula maravilhosa aqui, né, sobre santificação. E o que Deus quer de nós é exatamente isso agora. Uma nação santa, ela não pode se contaminar com o pecado. Amém? Uma nação santa não pode se misturar o santo com o profano. Né? A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que seja o Senhor falar sim, sim, não, não. Ou nós somos a nação santa ou nós não somos. Ou nós somos santos ou nós somos profanos. Nós não podemos continuar vivendo dentro das igrejas como nós vivíamos no passado. Se contaminando com o pecado. Porque eu e você agora somos nação santa. E ontem o pastor, já estou profetizando uma nova pastora aqui, mais um pastor aqui, aleluia. Logo, logo, em nome de Jesus. Que agora nós somos a nação santa, nós vivemos em santidade. E uma nação santa não se mistura mais com uma nação profanada pelo pecado. Amém? Olha que privilégio que nós temos aqui, querido. Nós estamos aqui num domingo à noite. 18 horas, 19 horas e 24 minutos e alguns segundos. E como é que está o mundo? Como é que está o mundo? Se odiando. O mundo está se odiando, irmãos. Nós estamos vivendo uma época de ódio. Ódio nas redes sociais. Ódio dentro de um ônibus. Ódio no trem. Ódio dentro das casas. É filho brigando com o pai. É pai espancando o filho. É traição. É tanta coisa. Olha onde você está. Sabe por que você está aqui hoje? E você não está no mundo vivendo essas coisas? Porque você é a nação que Deus escolheu. Para viver uma vida nova, uma santidade. Se não viver mais da maneira que o mundo está vivendo. Mas que nós possamos levar a salvação através dessa nação santa. Santificar agora o mundo. Qual que é o nosso papel, queridos? Quantos concordam comigo que o mundo está contaminado por todo tipo de maldade? Quantos concordam? Todos. O mundo está, querido, contaminado por todo tipo de maldade. Mas qual que é o nosso papel aqui? Nós que somos nação santa. É impactar o mundo com a santidade de Deus. Com o amor de Deus. Com a graça de Deus. E nós vamos resgatar muitas pessoas que estão vivendo nesse verdadeiro inferno. E trazer para nosso time. E trazer para dentro da casa de Deus. E trazer para ouvir agora que ela é uma pedra que Deus está transformando. Antes nós éramos sem forma e vazia. Anunciar para o mundo, antes vocês eram sem forma e vazia, mas agora não. O Senhor Jesus já morreu na cruz. E Ele é a pedra preciosa, angular, que vai transformar a sua vida, assim como me transformou. Irmão, sabe, é tão fácil nós sermos evangelistas. É só você falar o que Deus está fazendo na sua vida. Há muitas pessoas que falam, não sei como é o chamado, eu não sei falar, não sei pregar. Você não precisa nem conhecer a Bíblia, querido. Você só precisa falar o que Deus está fazendo na sua vida. O testemunho seu, ele pode falar muito mais alto do que milhões de palavras. Aquele cego, quando Jesus cuspiu na terra e fez um lodo e passou nos olhos dele, e a partir do momento ele foi lá no tanque de Siloé, se lavar, e a Bíblia fala que quando ele se lavou ali, os olhos dele se abriram, ele foi para o templo, e ele foi questionado pelos religiosos, mas o que aconteceu? Quem fez isso? Eu não sei, eu só sei que eu era cego, e agora vejo. Você só precisa falar isso, mas o que aconteceu? O que Jesus fez na sua vida? Eu não sei, eu só sei que uma coisa, que a minha vida era um inferno, e agora eu vivo em paz. E é isso que eu quero para você. Irmãos, e traz a pessoa para o grupo de relacionamento, traz a pessoa para a igreja, que Deus vai se revelar para ela. Essa é a nossa missão. E Pedro está dizendo exatamente isso aqui. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. A quem você pertence? A Deus. A quem você pertence? De novo, escolinha. Quem? Deus! Tirou um 10 agora. Aleluia! Tirou 10. Agora nós não somos mais, querido, como ovelhas desgarradas. Você lembra lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, quando Jesus entra ali, ele olha
para o povo, ele fala assim: esse povo, eles andam desgarrados. Eles estão andando errando de todas as formas, como ovelhas que não têm pastor. E quando Jesus olha ali para Jerusalém, ele fala para os discípulos, olha, ele fala assim para os 12 que estão ali, olha só, é o povo errante, eles estão desgarrados como ovelhas que não têm pastor, como ovelha que não tem pastor. E ele fala assim, vamos orar, para que Deus mande ceifeiros para essa seara. E ele fala para os discípulos, precisamos orar para que Deus levante mais ceifeiros. O que é ceifeiros? É aqueles que vão anunciar a palavra de Deus. E aquelas pessoas que estão desgarradas de Deus, elas possam voltar para o aprisco do Senhor. Então ele fala para os discípulos assim, olha, vamos orar para que Deus levante mais. E sabe quem são esses ceifeiros hoje? É eu e você. Para que nós possamos olhar para o mundo, e o mundo está vivendo de uma forma errante desse jeito, porque não tem um pastor. Não é o pastor Clóvis ou o pastor Antônio. A Bíblia fala que o nosso pastor, o sumo pastor, é o Senhor Jesus. Amém? Pastor Clóvis, pastor Antônio, é simplesmente para uma organização de uma instituição aqui na terra. Mas na verdade o sumo pastor que nós precisamos levar para as pessoas é Jesus. Então vamos orar para que nós possamos, e aqui dentro, aqui que nós conseguimos aqui há pouco, detectar que o mundo anda perdido, que o mundo anda desgarrado de Deus, que o mundo anda se odiando, o mundo anda se matando, o mundo anda de uma maneira totalmente ruim, que nós possamos ser esses ceifeiros, que possamos levar a essa seara que está aí fora a palavra de Deus, para que essas pessoas possam cortar no verdadeiro pastor. As pessoas estão se matando porque elas acham que o pastor que vai dar resultado e resolver a vida delas, acha que é o Bolsonaro, outros acham que é o Lula, outros acham que é o Ciro, e as pessoas estão se matando por causa disso, querido. E nós temos que abrir os olhos dessas pessoas e falar, olha, o único pastor que pode dar resultado na sua vida é Jesus. Então nós precisamos orar para que esse tempo as pessoas possam encontrar esse verdadeiro pastor. Eu e você, que nós somos esse povo, agora que nós temos um dono, o nosso Senhor Jesus, nós não estamos desgarrados, não pertencemos a qualquer um, nós temos um dono, nós somos propriedade do próprio Deus. Amém? Se alguém perguntar para você, mas você está aqui em nome de quem? Eu estou aqui em nome do meu Senhor. Você pertence a quem? Eu pertenço ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pertenço ao Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Nós somos um bem precioso para Ele. Fomos comprados pelo sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Você não vale qualquer euro, não. Não é qualquer dólar que vai comprar você. Não existe um preço valorizado, humanamente falando, para que nós possamos ser comprados. Porque eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus, que é o valor mais precioso que pode existir nesse mundo aqui. E você é resultado disso. A nossa missão agora, Pedro está dizendo, respondendo à pergunta que muitas vezes nós fazemos. A nossa missão é sobre quem nós somos. Quando Pedro fala no versículo 9, quem nós somos, a nossa missão é a respeito de quem nós somos. Qual que é a sua missão? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Agora, será que a minha conduta e a sua conduta está de acordo com essa missão? Isso é para você pensar. Isso é uma análise que cada um deve fazer a si mesmo. Será que a minha conduta está de acordo com a missão daquilo que eu sou?
Será que Cristo está sendo revelado através da minha vida? Isso é a coisa que você precisa fazer, assim como eu preciso fazer. Será que as minhas palavras estão apontando para a obra redentora de Jesus na cruz? Não sou eu que vou responder para você. É uma pergunta individual que cada um deve fazer e responder para si mesmo. Será que a minha conduta, como geração eleita, como sacerdócio real, como nação santa, como um povo exclusivo de Deus, será que a minha conduta está correspondente à missão que Deus quer que eu faça? Será que as minhas palavras que eu falo estão de acordo com essa obra? Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos um inimigo em comum, que se chama diabo. Alguns conhecem ele por Lúcifer, outros por Satanás, outros por Gabiroto. Tem um monte de nome aí. Mas é os demônios. Porque o diabo, a Bíblia fala que ele fica ao nosso derredor todo o tempo. Em todo o tempo. E se nós não tivermos bem resolvido em quem nós somos, fatalmente nós vamos perder nosso relacionamento com Deus. Por que que muitas pessoas se deixaram levar nesse tempo de pandemia, de perseguição que nós tivemos, né? Igrejas não podem abrir, não pode isso, não pode aquilo outro, medo, tantas coisas que o diabo fez. Por que quantas pessoas deixaram? Porque as pessoas se deixaram levar pelo engano do diabo. Por quê? Porque não tinha clareza de quem elas eram. E aqui o diabo, irmãos, todo o tempo, ele vai querer convencer-nos ao contrário daquilo que nós somos. Ele em todo o tempo vai querer te convencer ao contrário daquilo que Deus fala que você é. Sabe? Então, quando o diabo disser para você que você não vale nada, porque ele tem falado isso para muitas pessoas. E tem tirado muitas pessoas da comunhão de Deus por conta disso. Porque o diabo tem falado que elas não valem nada. Quando ele falar isso para você, diga para ele assim: o quanto que você é especial aos olhos do Criador do universo. Amém? Mas fala mesmo, fala olhando no olho dele. Às vezes o diabo fala para você: você não vale nada. Eu falei: não vale nada, diabo. Você não imagina, você sabe o meu valor. Porque ele sabe, viu, querido? O diabo, ele é sem vergonha. Ele é o pai da fake news. Ele é o pai da fake news. O diabo é o pai da fake news. E ele sabe quem você é. Ele sabe o valor que você tem. Mas ele vai colocar, sabe você? Vai colocar pessoas na sua frente e falar que você não vale nada. Você fala para ele: não vale nada, diabo. Sabe o que eu valo? Eu valo o preço precioso do sangue de Jesus. Quem não vale nada é você. Você está debaixo dos meus pés. E pisa na cabeça dele. Pisa mesmo. E mostra quem você é. Levanta a sua cabeça e fala: você não sabe, você sabe quem eu sou. Não vem com essa fake news não, rapaz. Você sabe quem eu sou, vem com essa fake news aí falar que eu não tenho valor nenhum. Eu sei, eu sou geração eleita. Ele morreu na cruz por mim lá e você sabe disso. E eu já te venci lá na cruz. E pede, sapateia na cabeça dele. Não deixe ele te zombar de você, não. Sabe? Quando o diabo disser para você que você está sozinho, porque uma das maiores armadilhas dele, que tirar as pessoas da comunhão de Deus, do relacionamento com Deus, é as pessoas estarem na igreja e falar assim: você está sabendo, você vai lá naquela igreja, você está sozinho, você não tem amigo, cadê os seus irmãos? Aí quando você vai para casa, põe na cabeça do travesseiro, ele começa lá também. Tá vendo lá o pastor lá se reúne, ele tem os amigos dele lá, ele vai falar assim: você é sozinho, o pastor nunca te cumprimenta, o pastor nunca fala com você. Os irmãos lá, acaba o culto, fica na rodinha, você fica sozinho, sabe por quê? Porque ele quer tirar você da comunhão. E quando ele disser para você que você está sozinho, e às vezes você está nas suas lutas, aí você fala assim: puxa, ninguém me liga, ninguém me ajuda, ninguém... Sabe, ele é artimanha e coloca um problema na sua vida, para você achar que você está sozinho para resolver aquele problema. E ele fala assim: cadê a igreja? Cadê o pastor? Cadê os irmãos? Sabe, então você tem que falar assim: quando o diabo disser para você que você está sozinho,
Diga para ele: Deus firmou uma aliança comigo e disse que jamais vai me abandonar. Sabe quem firmou uma aliança com você, querido? Foi o próprio Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando ele disse que ele ia ascender aos céus, ele falou: olha, é chegado o momento de eu ir para o Pai, mas eu não os deixareis órfãos. Ele fala: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando o diabo falar para você que você está sozinho, que não tem ninguém para te ajudar, esfrega na cara dele o que Deus falou para você, o que Jesus falou para você. Ele falou que você jamais estaria só, que você jamais enfrentaria o mundo sozinho, que você jamais inventaria os problemas sozinho, porque Ele mesmo prometeu que Ele vai estar conosco todos os dias das nossas vidas. Amém? E ainda mais que isso, Ele falou: eu enviarei do meu Espírito Santo. E sabe onde está o Espírito Santo? Aqui, ó. Ele não vai estar só do seu lado, Ele vai estar morando dentro de você. Você é a própria morada de Deus, você é a morada do Espírito Santo, você é a morada de Jesus. Não tem como alguém ser morada do Espírito Santo, morada de Jesus, se sentir sozinho. Não acredite naquilo que o diabo tem falado para você, que você está só. Não acredite, porque ele é o pai da fake news. E ele vai tentar de todas as maneiras, ele vai tentar principalmente quando aparecer um problema na sua vida. Porque ele já tentou comigo, querido. Quando eu passei por problemas, né? Quando a pastora ficou enferma, às vezes tinha dias que eu me sentia sozinho, ela se sentia sozinha. Mas nós pisamos na cabeça do diabo. Os irmãos, nós sentimos o amor dos irmãos. Falando: não, os irmãos, nós temos uma igreja inteira conosco. Nós temos pastores que estão orando por nós. E nós rejeitamos isso, porque através de problemas, o diabo quer fazer você se sentir sozinho. Quando o diabo disser para você que a sua vida não faz diferença, como não faz diferença? Às vezes você está na igreja e fala assim: minha vida não está fazendo diferença para ninguém. Como não? Você faz diferença na vida das pessoas. Pode ter certeza disso. Pessoas que trabalham próximo de você. Talvez pessoas que estudam com você. Talvez pessoas que são da sua família. Elas sabem qual que é a diferença que está na sua vida para a vida delas. Elas sabem. Mas o diabo muitas vezes quer falar para você que a sua vida não tem feito a diferença. Diga para ele que você saiu das trevas e hoje você vive na luz. Sabe para quê? Porque o diabo fez de você luz do mundo. Como que você não faz diferença? Se o próprio Jesus falou para você e fala para mim que nós somos a luz do mundo e nós somos o sal dessa terra. Aonde você chega, querido, pode ter certeza. O diabo pode dizer que não, mas aonde você chega, as trevas saem. Porque você é luz naquele lugar. Talvez você trabalhe num ambiente totalmente mundano. Mas quando você chega ali, você faz a diferença. Porque a luz de Deus chega naquele lugar. Você é a luz que ilumina aquele lugar. Você é o sal que faz a diferença naquele lugar. No meio da sua família, você é luz e você é sal. E aonde você chega, as pessoas sentem a diferença sim. E sabe por que muitas vezes as pessoas falam: ah, chegou o crentão. Ah, chegou o irmão. Sabe por quê? Porque ela sabe a diferença que tem em você. Mesmo zombando muitas vezes. Não encare isso. Porque às vezes através dessa zombaria nós nos sentimos mal, né? Às vezes fala, as pessoas: chegou o crentão. Ah, chegou o pastor. Chegou. Aí você fala que sou mesmo. Tanto sou que você viu a diferença. Tanto sou que você está vendo a diferença. Sou mesmo, porque eu saí das trevas e agora eu sou luz aqui. E eu chamei a atenção quando cheguei aqui. Aleluia! Se você chegar numa rodinha, as pessoas zombarem de você, se sinta orgulhoso por isso, sou mesmo. Graças a Deus que vocês perceberam, porque chegou alguém diferente aqui, que a luz de Cristo começou a brilhar aqui no meio de vocês. O sol que vai temperar agora essa conversa chegou.
O sol que vai trazer uma diferença e um tempero, essa reunião chegou. Porque o diabo quer usar dessas fake news, dessa zombaria para nos diminuir. E as pessoas se sentem diminuídas por isso. Não se sinta diminuído não, querido. Se sinta valorizado. Porque quando alguém zombar de você, falar, chegou o crentão, chegou o pastorzinho, chegou, fala, sou mesmo. Sou mesmo. Sou mesmo. Porque eu faço diferença nesse lugar. Eu faço diferença nessa empresa. Eu faço a diferença nesse comércio. Eu faço diferença aqui nessa escola. Eu faço a diferença aqui no meio da minha família. Porque eu tenho algo que vocês precisam ter. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. É assim que nós somos, porque nós somos valorizados. Quando o diabo disser que a sua vida não tem propósito, diga para ele que Deus conta com você, porque você foi chamado pelo próprio Deus para proclamar as virtudes do Senhor nessa terra. Amém? A sua vida tem propósito, sim. Ah, você vive uma vida sem propósito. Não, eu vivo uma vida de propósito, sim. Eu vivo pelo maior propósito do mundo, pelo maior projeto do mundo. O projeto de salvação e restauração da comunhão com Deus. Então você fala assim, eu tenho um propósito, sim. O meu propósito é proclamar as virtudes do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Amém? Não existe nada mais valioso do que a nossa condição em Cristo hoje. Não existe nada mais valioso na sua vida. E você pode adquirir muita coisa, e Deus vai ter o prazer, como eu falei outro dia aqui. Eu creio que nessa campanha, Deus ele vai ter o prazer de nos abençoar. Com liberação de processos, com portas de emprego que vão se abrir, com promoções, com curas. Mas o maior bem que nós podemos ter, querido, é saber quem nós somos em Cristo Jesus. Quem você é hoje. Hoje você é uma pedra que faz parte da construção de Deus. Hoje você é geração eleita. Hoje você é sacerdócio real. Hoje você é a nação santa. Você é a propriedade exclusiva de Deus. Isso é o maior bem que nós possuímos. Não deixem que as coisas externas minem a nossa alegria, minem a sua alegria. E não deixe que nada venha tirar a sua autoridade em Deus. Não deixe em lugar nenhum que nada venha tirar a sua alegria e nem a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Porque você tem um preço valioso para Deus. Não deixa que nada venha enfraquecer a sua fé. Nada. Pois Deus te colocou numa posição privilegiada e de destaque nessa terra. Eu e você, nós estamos numa posição privilegiada e de destaque nessa terra. Porque eu e você, nós pertencemos a um Deus que é incrivelmente poderoso. E que te ama, e que me ama, e que nos ama demais. Nós somos amados por Deus. Só isso, querido, é motivo de você ir para a sua casa hoje, saltando de alegria. Para você acordar amanhã, independente do problema que você vai enfrentar. Você vai levantar com uma disposição enorme, porque aquele que, independente do problema, você pode saber que você não está sozinho. E que você vai enfrentar esse problema, essa situação junto com o Criador, junto com aquele que te amou, junto com aquele que te entregou a vida, que entregou a vida para você lá naquela cruz. E você vai enfrentar esse problema na posição e na seguinte condição. Você vai levantar amanhã. E a primeira coisa que você vai falar para Deus: eu sou geração eleita. Está levantando aqui hoje o sacerdote real para mais esse dia. Está levantando hoje para mais um dia a nação santa de Deus. Está levantando aquele que é propriedade exclusiva de Deus. E vamos embora. Vamos enfrentar o dia. E mais um dia de vitória. Independente das lutas, nós já vamos levantar com as vitórias na mão. Amém, querido? Levante-se, fique de pé. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo em nossas vidas. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Assim, quando nós encerrarmos, os pastores, os discipuladores dos líderes vão estar aqui. E se você precisa de uma oração específica nessa noite, você não vai...